Paraíso, canto 6. A alma do imperador Justiniano fala ao poeta, narrando-lhe a história do império, de Enéas a César, a Tibério, a Tito, a Carlos Magno, para mostrar-lhe a santidade da autoridade imperial. Diz-lhe que no céu de Mercúrio estão os espíritos daqueles que se esforçaram para conseguir fama imortal. Discorre-lhe acerca de Romeu, que administrou a corte de Raimundo Berengário, conde de Provença. Eu estava completamente absorto no cenário celestial que se desdobrava à minha frente. A cada instante, mais surpresas surgiam na vastidão do paraíso, como se o próprio cosmos estivesse se revelando em formas e cores além da compreensão humana. E então, do nada, ele apareceu. Uma figura imponente, emanando autoridade e poder, como se toda a história do Império Romano estivesse resumida em sua presença. A voz grave e firme dele preencheu o espaço ao nosso redor, rompendo o silêncio profundo. Eu fui César e sou Justiniano, ele disse, o nome ressoando em minha mente como o eco de uma época de glória. Eu podia sentir o peso das palavras, não apenas pela importância histórica, mas pelo significado profundo que ele trazia consigo. Sua missão, como ele começou a explicar, foi clara: reordenar as leis, purificando-as da confusão e do excesso que as sobrecarregavam. Mas o que realmente me prendeu foi o brilho nos olhos dele, um brilho de redenção pessoal. Ele, um dos maiores líderes do mundo, confessou sua própria falha de fé no início. Acreditara que Cristo possuía apenas uma natureza, até que foi corrigido por Agapito, o Papa abençoado que o guiou de volta à fé verdadeira. Enquanto ele falava, a paisagem ao nosso redor parecia se alterar em resposta às suas palavras. Cada mudança em sua narrativa parecia trazer novos cenários à tona, como se as histórias que ele contava estivessem se manifestando diante de nós. Ele descreveu com uma precisão quase dolorosa a saga da águia romana, o símbolo sagrado do império que governou o mundo por séculos. Do extremo da Europa, ele me levou pelas vastas montanhas e vales do continente, onde o poder do império havia sido exercido, e como ele, Justiniano, havia entregue as armas a Belisário, o grande general. Eu podia imaginar as batalhas, o sangue derramado, as conquistas que moldaram o destino da humanidade. Mas o que mais me impressionou foi a maneira como ele, em meio a tudo isso, encontrou paz e aceitou seu papel na história, delegando o poder para focar em sua verdadeira vocação, o direito. A narrativa de Justiniano se aprofundou quando ele começou a falar sobre a justiça divina que o movia, como se o próprio céu tivesse conspirado para inspirá-lo a criar uma ordem perfeita, uma justiça que transcendia a mortalidade. Ele me levou a reviver o triunfo do império sobre Breno, Pirro e tantos outros inimigos que ousaram desafiar Roma. A cada nome que ele mencionava, eu podia sentir as sombras desses grandes líderes e guerreiros pairando ao nosso redor, como se suas almas ainda tivessem algo a dizer, algo a defender. Mas então, algo mudou em seu tom. De suas vitórias passadas, ele nos transportou para o declínio, quando a águia romana se transformou de símbolo de poder e justiça em algo corrompido. Olhe para o que aconteceu quando o terceiro César tomou o poder. Ele disse com um misto de tristeza e desapontamento. O mundo estava sob o domínio de uma justiça viva, mas a vaidade e a corrupção do poder humano distorceram esse ideal. Eu podia sentir o peso dessa revelação, o arrependimento em sua voz. Aí veio uma outra reviravolta. Tito, que com a ajuda divina vingou o povo de Deus. Ele me lembrou que, quando a igreja estava sob ataque dos bárbaros lombardos, foi Carlos Magno quem, com coragem e fé, salvou o símbolo sagrado. A emoção em sua voz tornou-se palpável, e percebi que esse era um tema central na narrativa dele: a luta pela preservação da justiça divina em um mundo imperfeito. Enquanto ele falava sobre os gibelinos e guelfos, era como se eu pudesse ver o caos que esses grupos causaram. A luta por poder, a deturpação de um símbolo sagrado para fins pessoais, tudo isso o perturbava. O desespero em suas palavras se intensificava conforme ele apontava para aqueles que, em vez de seguir o caminho da justiça, lutavam por interesses mesquinhos.
Sua voz se elevou quando falou dos erros cometidos sob esses emblemas, e pude sentir a sua frustração com as ações humanas que distorciam o propósito divino. Finalmente, ele me apresentou uma história intrigante, a de Romeu, um homem simples e de grande mérito, cuja dedicação e sucesso foram recompensados com ingratidão. Essa história, repleta de amargura e injustiça, ressoou em meu coração como um lembrete doloroso de que o bem nem sempre é reconhecido neste mundo. Mas mesmo assim, Justiniano, com um olhar sereno e sábio, me garantiu que a justiça divina sempre prevaleceria, mesmo que aos olhos mortais parecesse que o caos governava. Enquanto ele se afastava, deixando sua luz se apagar lentamente diante de mim, senti que não era apenas a história do Império Romano que ele havia me contado, mas também a história do conflito eterno entre o poder humano e a justiça divina, entre a glória terrena e a redenção espiritual. E no silêncio que se seguiu, a mensagem dele permaneceu, reverberando em minha mente como um eco constante de uma verdade universal. A justiça, embora muitas vezes obscurecida, sempre encontrará seu caminho. E o poder, por mais forte que seja, nunca será páreo para a vontade de Deus.